Toda empresa tem que ter uma cultura única, própria. É a sua personalidade, a sua forma de ser. Só que existem alguns componentes que são essenciais na cultura de qualquer empresa. Então eu quero nessa aula te dar um atalho para te ajudar a desenvolver uma cultura vencedora, te dando alguns componentes, alguns elementos que tem que ter na sua cultura. E esse conteúdo é tão importante e especial que eu quero fazer algo diferenciado para você. Ao invés de simplesmente vir aqui e te dar esse conteúdo, eu vou fazer diferente. Eu vou trazer aqui para você essa aula que foi ministrada na imersão presencial do Acelerador Empresarial, que é um programa super premium, diferenciado, exclusivo para poucos empresários, onde eles investiram um valor significativo para estar lá. E lá eu dei uma aula completa e bastante diferenciada sobre os componentes essenciais de uma cultura. Então eu quero agora te convidar para assistir essa aula na imersão do Acelerador Empresarial. Vem comigo. Tem certas coisas que eu acredito que tem que ter em qualquer cultura, em qualquer empresa, com algum grau de intensidade. Eu transformei isso em algumas frases. E as que fizerem mais sentido para vocês, por favor, usem. Levem para o manual de cultura e clareza de vocês. Levem para dentro da empresa de vocês. Então é como se eu tivesse feito um trabalho de desenhar alguns elementos que funcionam para qualquer cultura e deixar à disposição de vocês. É isso que eu quero colocar aqui. O primeiro é esse, visão de cliente interno. As pessoas dentro da sua empresa têm que entender que um é cliente do outro. Cliente não é somente quem compra o meu produto e o meu serviço. Cliente é o meu colega da outra equipe que recebe o processo que eu passo para ele. Porque o que é o funcionamento da empresa? Um processo que um executa e entrega para outro, não é? É a amarração, que geralmente passa várias mãos nessa geração de valor. Já já vocês vão desenhar a cadeia de valor. A empresa tem um modelo de operação, certos processos, processos principais, processos de apoio, e essa geração de valor resulta num produto que o mercado compra. E aí você tem satisfação do colaborador, do cliente e lucro. Então, para que esse modelo de operação e as coisas funcionem bem internamente, as pessoas têm que ter essa consciência de que elas são clientes umas das outras. Porque o que a gente faz com o cliente? O que o cliente merece? Entrega no prazo. O que mais? Atenção, comprometimento. O que mais? Que postura toda empresa tem que ter com o cliente? Cordialidade, qualidade na entrega, respeito, transparência, ouvir o cliente, empatia. Isso aqui é sensacional. A ISO 9001 trouxe muito essa cultura de visão de cliente para a gente. Preocupação com o negócio dele. O que eu faço é um negócio, é minha responsabilidade, né? E eu tenho que... e o que o outro faz também. É um negócio dele, eu tenho que entregar isso. Legal. Show. Porque se dá um problema, se eu vendo o meu cliente, ele tem um problema com as minhas embalagens, entregando para o cliente dele, ele vai ter retrabalho por causa das minhas embalagens. Se chegar um produto, a estética da embalagem não for legal, a marca dele vai ser afetada por isso. Então eu tenho que enriquecer o produto do cliente. Então se eu preocupo com os negócios dele, eu acho que eu executo muito melhor. Legal. Olha que interessante o que o Marco está falando. Quer dizer, olhar lá na frente, né? O que eu entrego para o meu cliente está suficientemente bom para que ele passe para frente? Por aí, né, A minha missão, por exemplo, é isso. É produzir, fornecer embalagens que gerem negócio para o cliente.
Que legal, que legal. Que tipo de embalagem você vende pra gente conhecer? Embalagem personalizada de papelão do lado. Meus clientes são tudo indústria. Indústria. 99%. Quantos quilos de embalagem você vende num mês ou num ano? No mês eu estou fabricando em torno de 310 toneladas. 310 toneladas. Quero chegar a 500 toneladas esse ano ainda. Legal. Então você é uma indústria também. B2B vende para empresas. Sim. Que legal. Estou faturando em torno aí de 15 milhões ano ainda. Quero chegar nos próximos 4 anos aí a 45, 50 milhões. Legal, legal. Conta comigo. Vamos nessa. Show. E crescendo na crise, né? Empresa B2B, quer dizer, vende para outras empresas e tal. Então, inspirador. É possível. A gente tem vários casos. E a indústria está sofrendo, né? A indústria está sofrendo, que é o cliente dele. Adorei que você falou, Marcos. Então, essa visão de cliente é o que eu entrego para o meu cliente. Tá bom para ele entregar para o cliente dele? Faz muita diferença. Vocês disseminarem esse elemento. Tá? Então, no manual de cultura pode ter alguma coisa disso. Ou pode ter, por exemplo, se você tem um valor chamado comprometimento, você pode linkar com isso. O que é comprometimento? É entender que os meus colegas de trabalho são clientes do meu trabalho. Tá? Porque lembra, o valor é um guarda-chuva para um monte de coisinhas que pode vir embaixo dele. Relacionado a isso que você falou, do cliente interno, em 91 eu fiz um trabalho numa empresa de 4.000 funcionários, que o problema lá era a comunicação. E a falha na comunicação é que as pessoas não sabiam exatamente dessa forma de olhar o outro. Então, o trabalho que eu fiz lá, eu separei todos os departamentos para saber quem era fornecedor de quem. E fazer a seguinte pergunta. Pergunta lá para quem você está fornecendo, qual que é a dificuldade que ele tem com o produto que você fornece, ou seja, da forma que você entrega, o que isso traz de prejuízo, o que isso traz de dificuldade para ele dar continuidade. Porque como era uma linha, né? E isso foi feito durante esses 4.000 funcionários, foi durante um ano inteiro e teve uma evolução na empresa assim fora do comum. Uau! Só pela questão de ser cliente interno. Visão de cliente interno. Legal? Continuando. Foco em solução. É mais importante achar solução do que achar culpado. E muitas vezes, como dono, a gente estressa a questão para achar o culpado, para suprir o nosso sentimento de frustração, de raiva, porque a gente está puto, porque fez errado, mas quem fez, quem errou e tal, e você quer achar o dono da culpa e meter o dedo na cara dele e tal, e fica 2 horas lá descascando, enfim. Cara, foi. Vamos achar a solução? Outro aspecto importante do foco em solução é doutrinar as pessoas a sempre que elas trouxerem problemas, queixas, reclamações, trazer uma solução junto. É regra do jogo. Aqui você tem abertura e liberdade para trazer sugestões, para reclamar, para trazer suas queixas, mas você tem a obrigação de trazer uma solução junto. Porque gente para reclamar e achar problema, tá cheio por aí. Esse não é um profissional diferenciado. Profissional diferenciado, problema com solução. Show? O que mais? Cultura de feedback dentro da empresa. Esse é um ponto que nós queremos trabalhar muito lá no IBC. Muito. Nós fizemos uma pesquisa de clima com Great Place to Work, como eu falei. E o que a gente percebeu? Uma das perguntas lá era assim, quantas vezes você recebeu feedback esse ano? Aí tinha nenhuma, 1, 2, 3 e 4. O que a gente percebeu? A população que sentiu que recebeu, ou seja, os colaboradores que assinalaram lá que receberam feedback 3, 4 vezes no ano, tiveram um score, deram uma nota muito melhor para o clima da empresa. Ou seja, quanto maior a percepção de feedback que a pessoa tem, que ela recebe da empresa, melhor a percepção que ela tem que a empresa é um excelente lugar para se trabalhar. E as empresas não têm cultura de feedback. Principalmente no Brasil, onde as pessoas são muito sentimentais. Eu já vi lá na minha empresa, e já aconteceu comigo,
Dar um feedback para a pessoa estruturado, focando, sendo duro com a questão, não com a pessoa, e a pessoa começa a chorar. Você conta um negócio desse nos Estados Unidos, o povo... Entendeu? Então, mas é gradativo. Tem que desenvolver essa cultura de feedback. As pessoas têm que estar abertas a receberem um feedback sobre o seu trabalho. A gente vai entrar com mais profundidade em feedback amanhã. Tem um método, tem alguns elementos chaves, mas um ponto assim indispensável para eu já trazer agora é o seguinte, que você pode se perguntar, Marcos, quando eu devo dar feedback para minha equipe? Quando eu devo fazer isso? E a resposta é, você tem que dar feedback quando o trabalho é péssimo, ruim, médio, bom, ótimo, excelente. Ou seja, você tem que dar feedback o tempo todo para tudo. Sabe por quê? Às vezes o cara faz um trabalho excelente e ele não sabe. E se você não reforça, ele não vai fazer de novo. É aquela história do meu coordenador, o Sávio, que chegou na minha sala e falou, Marcos, por que a gente aprova pedido dentro da margem do vendedor? Não automatiza isso. Se eu não falasse para ele, Sávio, cara, uau, é isso que eu espero de você como gestor. Otimiza os processos, delega, ganha tempo, sai do operacional, pra você ficar cada vez mais tático, cada vez mais estratégico. Se eu não tivesse falado, talvez ele iria lá, tivesse falado, eu poderia ter falado, legal, vamos fazer. Mas ele não teria o sentimento de que ele fez uma coisa uau. E se ele não tiver esse sentimento, ele não vai buscar novas situações para gerar um outro uau para mim e ganhar um outro feedback positivo. E aí é um círculo virtuoso. Agora, gente, não é uma matemática, uma matemática exata. Eu dou feedback pro cara, o cara faz o que eu dei feedback. Não é assim. Tem dia que o cara tá mal. Tem dia que ele não está performando. Mexer com gente não é uma ciência exata. E aí é regra do jogo. Tem que parar de ficar choramingando e falando que lidar com funcionário é difícil. Isso é um elemento péssimo para o seu mindset, para a sua mentalidade de empresário. É fácil? Não é, é complexo. Mas olha a diferença. Quando eu falo que é complexo, tem uma carga de desafio. É gerenciável. Agora é difícil, é ruim. Não tem funcionário bom por aí. A gente vai alimentando isso e a gente encontra isso. Então, implemente uma cultura de feedback na sua empresa. As pessoas que você tem, que você mais lida, trimestralmente, ou pelo menos semestralmente, faz um feedback formal. Chama o cara na sua sala, na sua mesa, ou marca um Skype para quem tem... Cara, essa é a nossa conversa que eu quero te dar um feedback sobre o seu trabalho. Eu quero te mostrar onde você está indo bem e onde eu vejo que você pode ir melhor. Aí você trabalha um modelo de feedback que a gente vai trazer amanhã. Show? Faz sentido? Cada centavo importa. A empresa precisa de uma cultura muito clara em relação a como aquela empresa lida com o dinheiro. Qual que é a postura da empresa em relação ao dinheiro. Sabe por quê? Você tem que gradativamente desenvolver o sentimento de dono, a atitude de dono nas pessoas que trabalham com você. É assim que várias empresas são globais e bilionárias, porque tem um monte de dono trabalhando lá. E aí, para o dono cada centavo importa? Para vocês cada centavo importa? Importa, não importa? Para o time também tem que importar. E aí o que eu falo? Gente, é o seguinte, vocês têm que amar, assim como eu, vocês têm que amar que essa empresa dê lucro. Quanto mais essa empresa der lucro, mais nós vamos crescer junto. Não é uma briga da empresa com você, ou de você com a empresa. Não, nós estamos no mesmo barco. Pensa comigo.
Se sobra mais dinheiro na empresa, o que a gente faz? A gente promove pessoas. A gente investe mais em marketing. A gente cria novos postos de trabalho. A gente cria melhorias para o nosso ambiente. E aí, se você puder ir citando exemplos de cada coisa, fica perfeito. Entendeu? Então, lá no BC eu falaria, gente, lembra 3 anos atrás não tinha plano de saúde, nada. Hoje já tem uma contribuição no plano de saúde de vocês. Aí, se eu estou na reunião comercial, eu falo, Renata, quando você entrou aqui no IBC, como é que era? Aí ela fala, nem carteira assinada eu não tinha. E aí você vai dando exemplos de que aquelas coisas acontecem. E que aquelas coisas acontecem pelo fruto do trabalho deles. Um ponto que apareceu muito forte na nossa pesquisa de clima lá do IBC foi benefício. O pessoal quer mais benefício, quer mais benefício, quer mais benefício, quer mais benefício. E hoje a gente não tem, a margem não comporta, benefício. Nossa margem líquida é 12%, 13%, entendeu? É uma margem baixa para serviço. Que a gente é muito agressivo para crescer. E aí na reunião lá do planejamento estratégico, eu falei, gente, vocês sabem quem é o responsável por implantar benefícios? Vocês sabem quem vai fazer essa empresa ter todos os benefícios que toda equipe quer? Vocês sabem quem? É cada um de vocês. É só vocês fazerem essa empresa dar mais lucro. Se essa empresa der 10 vezes mais lucro, eu aposto para vocês que meu pai não vai se incomodar de gastar mais 200, 300 mil com benefício. Se ele não pagar, eu pago do meu bolso. Mas a responsabilidade não é nossa, é de vocês. Por isso que cada centavo importa. Por isso que cada área tem que cuidar, tem que desligar a luz. Não pode ficar imprimindo coisa pessoal. Por isso você tem que cuidar da sua equipe para que ela produza o máximo possível, porque é o custo invisível que drena a margem da nossa empresa. E aí a gente não consegue implantar o que vocês querem. Então você joga a responsabilidade, que é a realidade. Não é? A empresa consegue implantar algo se ela comporta aquilo. Show? Então isso é um elemento muito legal de trabalhar na cultura. Esse zelo com o dinheiro. Cada centavo importa. Gente, o lucro aqui dentro é nosso. Por que é nosso? Aí você dá exemplos de melhorias, de coisas, de viagens, de benefícios que a empresa tem, de infraestrutura. No começo lá do IBC, o IBC funcionava dentro da casa que morava. Eu, meu pai, minha avó, meus irmãos, a esposa do meu pai, a família inteira. Era assim, aí tinha uma escadinha e descia e tinha um IBC. Tinha rato, tinha morcego, não tinha ar-condicionado. Era horrível perto da situação que tem hoje. Então, eu estou sempre buscando e mostrando que o quanto a gente percorreu. E que a gente quer percorrer mais. Vamos lá. Pode comentar. Se eu fizer isso. Acho interessante. O ponto lá só nosso hoje, que a gente tem um gap de gestão financeira. Então, é muito bagunçado quanto a pessoal, então a gente não consegue muita clareza ainda dos números e tudo mais. Mas eu acho que essa meta não seria só do RH, seria dos gestores. Dos gestores. Que nem pro ano que vem, eu já venho falando com meu pai, enfim, da gente trabalhar alguma coisa de desempenho para os gestores vinculado a uma meta, entendeu? Trabalhar esse ano essa clareza da gestão financeira, quanto é que sobra, quanto é que não sobra, a gente discutir o que gera satisfação para a gente enquanto sócio, né? Porque o dono é o cara que tem que estar mais satisfeito. O risco é dele, entendeu? É ele que camelou para fundar aquilo ali. Então, o que é a nossa satisfação? É 10, é 15, é 18, é 20%? Tá, aí, além disso, tá sobrando, a gente dá metade para a equipe, metade para a gente. Só que a gente ainda não tem clareza dos números, questões contábeis para resolver, mas é onde a gente quer chegar. Mas uma meta como essa, eu acho que seria dos gestores todos, não só da RH. Pode ter um sponsor, que é um RH, mas precisa.
dono, para cuidar dos gestores, para cuidar de tudo. Então, dentro das metas que ele tem com o time, meta de desperdício, meta de luz, Sim. meta de tudo. Né? Tudo. Show. Isso faz parte da cultura. Total. E vai de encontro aqui, cada centavo importa. Outro elemento muito legal para a sua cultura é oportunidades primeiro para quem já está no time. Vamos lá, antes de fechar. Só um complemento muito importante, eu já trabalhei com gestão de pessoas e o gestor de pessoas, o principal patrocinador de mudanças tem que ser o diretor da empresa. O gestor de... isso é o Roberto. O principal patrocinador de mudanças como essas tem que ser o gestor da empresa, o diretor da empresa. Dono, né? Porque senão o gestor ele está lutando uma batalha sozinho. Porque ele tá lidando com pares. E o par tem tanta autonomia quanto ele. E é difícil ele implementar sozinho se o principal patrocinador da mudança não for o diretor da empresa. O diretor da empresa tem que comprar a briga o tempo inteiro lá dentro e ele tem que ser o principal, a principal pessoa que vai cobrar o resultado. O gestor de pessoas ele é só o cara da rotina, que vai ajudar as outras pessoas na rotina. Mas quem tem que confrontar e brigar e cobrar o tempo inteiro é o diretor da empresa, senão a coisa não anda. Total. Experiência própria. Quanto mais top-down, mais efetivo, né? Quanto mais de cima para baixo. Outro elemento aqui, ó, oportunidades primeiro para quem já está no time. O que é? Sua busca, você precisa de um coordenador, um gerente, ou às vezes até uma pessoa que é para uma outra função técnica. Por exemplo, numa agência de lançamento, numa agência de propaganda, tem várias aqui. Você tem lá uma pessoa no financeiro, um assistente financeiro. Mas você vê a pessoa comprometida, atenta a detalhes, boa com planilha e tal. Você fala, esse cara pode dar um menino bom para fazer campanha no Facebook. Paga uns cursos para a pessoa, desenvolve ela, bota ela para fazer aquilo ao invés de trazer alguém para fora. E substitui ela na função dela. Isso é tão positivo, mas isso é tão positivo para a empresa. Porque você começa a ter exemplos de gente que está crescendo dentro da sua empresa. Porque as pessoas querem crescer. As pessoas ficam na sua empresa se elas acreditarem que elas podem crescer. Por favor, Lara. Microfone atrás. A gente fez essa ação na rádio uma vez. E eu fui criando coordenações, né? Porque são muitos setores da rádio, né? Principalmente por cento de custo, né? E aí eu peguei exatamente isso, só o pessoal de dentro. Mas não deu muito certo, assim. Teve gente que não progrediu. Assim, é muita coisa que você aprende e não vai, né? Sim, claro. Aí depois de um certo momento eu tirei todas as coordenações, fiz uma nova reestruturação. E obrigatoriamente uma menina que estava nova se destacava mais dentro da posição. Aí foi uma comoção geral, né? Pô, a menina chegou agora, já tá sentando na janelinha e tal. Foi super difícil de lidar com a equipe nunca aceitou. Não consegui ficar com a menina, por melhor que ela fosse dentro da relação. Não é fácil, as pessoas se sentem injustiçadas, né? Pois é, a não ser que você já contrate para uma determinada posição. Mas é assim, tem que ter inteligência para promover, né? Por exemplo, um erro que eu já cometi, umas 6, 7 vezes, foi querer promover um bom vendedor para ser um coordenador de vendas. Erro clássico. Burrice total. Então, já fui burro dessa maneira algumas vezes, entendeu? Né? Então, você tem que levar isso aqui com ponderações. A pessoa tem que ter muita aderência para fazer o que ela está sendo promovida ou realocada para fazer. Mas vale a pena um esforço adicional, porque é muito bom para a sua cultura quando você tem... Por exemplo, lá no IBC, uns 50%, 70% dos gestores começaram em cargos menores, com a empresa menor. A própria Luciana, mesmo, hoje tem quantas pessoas na sua equipe, Luciana? Umas 18 pessoas. E quando começou era só o quê? Era só você, né? Então, aí você vai tendo exemplos, entendeu? Isso é muito positivo. Agora, tem que ter inteligência para realocar ou para promover. Mas é sempre melhor fazer isso se a pessoa tem aderência do que trazer de fora. Eu já vi isso aí já, Lara, no comercial também, uma vez que eu tentei colocar 3 gerentes comerciais.
no IBC. Nunca nenhum deu certo. Todos o time expulsou. Por duas coisas. Primeiro, por esse ponto assim, poxa, a gente não aceita, porque tem mais gente aqui antiga, enfim. E outra, porque eles são muito ligados a mim. Então, na cabeça deles, a gente, estão criando mais uma etapa para eu chegar no Marcos, entendeu? Que é uma visão um pouco míope, mas é a visão deles. Então, não consegui. 3 vezes eu tentei, não consegui. Aí, a última que entrou deu super certo, estava bombando e recebeu uma ótima proposta aqui em São Paulo. E saiu. Então, hoje eu estou acumulando lá a função de gerente comercial. Legal, é um pouco dos 3, né? Primeiro, assim, eu fiz uma integração melhor. Eu fui aprendendo, né? Você vai errando. Primeiro é inserir a pessoa de uma maneira muito inteligente. E ela começou como consultora externa, terceirizada. Começou, foi vendo, mostrou um bom trabalho. Aí eu vi e pensei, opa, acho que vai dar certo. Essa eles vão aceitar. E os primeiros 2 meses foi um caos. Foi um caos. A Alexandra chorou na minha sala várias vezes. E assim, super sênior, foi superintendente em multinacionais. Porque assim, vai lá reunião com 40 vendedores, o pessoal fala umas coisas muito pesadas, entendeu? Então foi um pouco disso, uma integração bem feita. A competência da pessoa tem que ser a pessoa certa. Eu digo assim, não é só a pessoa certa, a pessoa certa, na hora certa, com as pessoas certas. Do jeito certo. Então é muito, né? E aí quando a pessoa entra, você está muito junto. Reforçando, mostrando, e dando clareza, e dando porquê. Vocês vão fazer um exercício que assim vai mostrar a força e a importância do porquê para as pessoas. Não do porquê de missão, do seu porquê. Do porquê você está fazendo algo, do porquê ela executa aquela tarefa. Isso dá um nível de compreensão e bloqueia um pouco a alucinação negativa que as pessoas tendem a ter na cabeça delas, sabe? Essa pessoa vai mudar tudo aqui, acabou, não vou conseguir mais falar com a Lara, e agora como vai ser? Agora, é normal. Gestão da mudança dentro da empresa é complicado. Quando a gente implantou o relógio de ponto lá no IBC, a gente tinha uns 60, 70 funcionários, o relógio de ponto eletrônico. Gente do céu, mas foi um inferno fazer o povo passar naquele relógio de ponto lá e pôr a maldita digital. Foi uns 8 meses. Uns 8 meses, e reunião, e falando. Porque não tinha cultura do relógio ali. Você vê uma coisa simples. Agora, é regra do jogo. Então, não dá para pôr uma pessoa... Se a sua equipe já tem essa cultura defensiva, você tem que pôr essa pessoa... com muita inteligência, mostrando o porquê e estando muito junto no começo. Outro ponto, envolve sempre as pessoas na decisão. Sempre que você for tomar uma decisão que impacta na rotina, no dia a dia de uma equipe ou de alguém, envolve essa pessoa de alguma forma na decisão. Mesmo que ela discorde, mas ela dê a opinião dela e você mostre, por exemplo, para entrar a Alexandra, eu chamei os coordenadores. O que vocês acham? Não aceitamos. Não precisa, como consultor está melhor. Não, de jeito nenhum, Marcos. Nós estamos há 5 anos aqui, respondendo para você, vendendo. Não. Aí você vem, olha, mas vamos olhar por aqui, tal. O que vocês acham? Mas e por aqui, tal, vocês acham? A gente não concorda, mas faz sentido. Já cria uma melhor abertura para entrar. Envolva as pessoas na tomada de decisão. Tá? Porque aí fica parecendo não, de fato fica uma coisa nossa. Fica uma coisa nossa. Então até essa parte do canvas, da cultura, se vocês puderem de alguma forma envolver a equipe, ganha força. Ganha muita força. Show? Totalmente. Tranquilo, super positivo. Você vai ter um monte de iluminações sobre a sua empresa que você não tinha. Porque assim, a gente que está no topo, a gente tem um determinado campo de visão. O cara embaixo da gente
tem outro campo de visão. Esse cara embaixo desse cara que está embaixo da gente, ele tem outro campo de visão. Nós somos cegos em relação ao que acontece lá dentro da empresa. Não dá para ver tudo. Se você já tem 5 ainda, você já tem 10, 15, 20, não dá para ver tudo. Show? Beleza? Comentário aqui do Luciano. Né? E quando você fez o comentário de você pegar, de repente, o seu top de venda e subir ele para coordenação. E aí, não deu certo. Sim. O que fazer, na verdade, para você não perder o seu top de venda? Quer dizer, dá para fazer um downgrade? Você tem que fazer um downgrade inteligente. Olha o que eu fiz. Lá, por exemplo, tem 2 que tem lá até hoje. Tem 2 que tem até hoje. O que eu fiz? No meu comercial, são consultores de negócios. 2 pessoas lá, que eu fiz esse up e não deu certo, eu chamei elas e falei, olha, a gente está vendo que não está fluindo e tal. Eu tenho uma nova oportunidade para você. Então não é um downgrade que você vende, eu tenho uma nova oportunidade para você. Eu preciso de uma pessoa na área comercial que tenha que seja uma pessoa de vendas, mas mais sênior, com outra postura, que seja, sabe, que inspire e tudo mais. Então, eu quero te dar uma oportunidade de ser uma executiva de negócios aqui no IBC. E você vai ter mais 10% de comissão em relação à comissão do time, mas eu vou exigir de você que você treine, que você seja um exemplo, que você seja um referencial para os outros. Viu? Aí eu não estou vendo um downgrade, é como se fosse uma nova promoção para ela, entendeu? Por quê? Porque ela nasceu para vender. Aí você tem que fazer a pessoa perceber isso. Então, porque isso daí, na verdade, vai dentro da oportunidade. Quer dizer, você sempre olha, lógico, você sempre olha o seu melhor profissional daquele segmento como talvez a pessoa mais capaz para fazer esse upgrade, né? E nem sempre. Nem sempre. Tem que ter perfil de gestor, tem que validar com a pessoa. Você quer. Sabe por quê? As pessoas têm uma ilusão em relação ao que é ser um chefe dentro de uma empresa. Elas têm uma visão muito poética. Entendeu? Então tem que chamar a pessoa e falar, ó. O lado ruim da coisa. O lado ruim da coisa. Você vai ter que trabalhar muito mais. Você vai ter que ter as pessoas, você vai ter que estar ali, você tem que estar fornecendo energia para as pessoas, tem que mudar sua postura, o nível de exigência é outro. Então você fala os prós e os contras e valida se a pessoa realmente quer. Tá bom? Só fazer um comentário sobre isso. Até eu costumo brincar com o Luciano que eu estou há 11 meses como empresário, então eu estou aprendendo a ser empresário. Porém, eu trabalhei 15 anos só em multinacionais, tive cargos de gestão, inclusive grandes empresas, eu acredito que eu posso contribuir também. Com certeza. Nós temos um erro, inclusive eu e o Luciano cometemos esse erro, porque a gente promove uma pessoa, só que a gente não dá a qualificação profissional para essa pessoa exercer aquela atividade que nós gostaríamos que ela exercesse. Uma multinacional, para ser promovido, você tem que ter, no mínimo, você vai ter um curso superior, você vai fazer um MBA, você tem que ter uma segunda língua. Exato. Cara, e aí você vai ter oportunidades de crescimento. Senão, você vai continuar lá no operacional legal, bacana, e fica lá pro resto da vida. Nós cometemos esse erro e agora a gente não sabe o que faz com ele, porque a gente promoveu pessoas por tempo de casa, porque produziam bastante, porque não sei o quê, e nós nunca pagamos um curso de gestão para essa pessoa. Nós não chegamos para o cara, falou, cara, você não tem curso superior, você quer ir fazer um curso superior, onde eu pago metade, você paga metade, porque eu acredito que daqui 4 anos você vai estar pronto para uma oportunidade? Show. Ainda não, porque você não tem qualificação profissional. E você tem assertivo nisso. E é isso que agora é um negócio que a gente não sabe o que faz com essas 2 pessoas. Porém, hoje a gente precisa ainda desse cargo de gestão dentro dessa empresa. Provavelmente a gente vai ter que pegar de fora e uma pessoa qualificada. Um cara que venha com curso superior, que venha com MBA, que venha com indicadores de mercado. Enfim, o cara tem uma bagagem para contribuir. Porque se a gente ficar aqui, todos nós, promovendo pessoas por empatia... Cara, totalmente errado. Totalmente errado. Show. Aqui o Marcos e a gente continua. Eu acredito sim. Quando eu falo acredito, é que eu coloco em prática na minha empresa, no meu negócio. Né? Eu tive um grave problema em 2011, que eu contratei uma gestora, uma pessoa para ser meu braço direito, porque eu não tinha ninguém, que eu analisei o perfil do pessoal e não vi ninguém dentro.
Eu perdi umas 4 pessoas sem saber por quê. Fiquei sabendo que foi por isso depois que elas saíram. Então não tive como eu consertar a situação e tive que contratar outras e beleza. Hoje, quando eu contrato alguém, eu já filtro na cabeça dela o seguinte: aqui eu não promovo por tempo de trabalho, eu não pago salário por tempo de trabalho. Uma pessoa que com 3 meses pode estar ganhando mais do que uma que está há 10 anos. Já entram sabendo disso. Eu acho que o líder tem que ter o controle da situação. Show. Ele tem que ser respeitado quando ele contrata alguém de fora, ele tem que ser respeitado quando ele promove alguém de dentro do grupo, e o grupo tem que ter essa ciência. Porque se ele deixar virar regra, o cara vai pensar assim: eu sou mais velho agora, eu sou o próximo da fila. Não. Totalmente ele tem que ter o errado. controle e ele tem que conquistar a autoridade dele através da influência. Show, perfeito. E quanto mais líder ele é, mais confiança ele tem, mais ele tem esse respeito. Né? Trial.